Boa tarde, hoje sexta-feira, 16 de maio de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Diretor do Hospital Varela Santiago suspende UTI neonatal. O Ministério Público entra com ação contra o governo por causa das estruturas provisórias da Copa. Henrique diz que Robson já tem o apoio do PT e do Botocudo, que ameaçou Barbosa. O presidente da Associação dos Cabos Soldados, Roberto Campos, é o entrevistado desta sexta-feira. Agora no RN Acontece. O diretor do Hospital Infantil Varela Santiago, Paulo Xavier Trindade, em entrevista a mim hoje de manhã, ele informou a decisão de suspender a unidade de terapia intensiva neonatal do hospital, inaugurada há cerca de 2 meses. O motivo é a falta da habilitação da unidade do Ministério da Saúde, que vai resultar na liberação dos recursos federais. O custo mensal da unidade é de R$200 mil. Segundo Paulo Xavier, ele disse que no dia da inauguração falou que o hospital teria condições de arcar com o custo no prazo de 45 dias, o custo da UTI neonatal. Já se passaram 2 meses e não há ainda recursos do Ministério da Saúde para bancar a conta. A UTI neonatal do Varela Santiago conta com 10 leitos, 8 estão ocupados nesta sexta-feira. E a determinação dele é que as internações estão suspensas até que o problema da habilitação esteja resolvido. Os leitos serão desativados de acordo com a alta dos pacientes, informou o diretor Paulo Xavier. O Hospital Infantil Varela Santiago sobrevive apenas com recursos do Sistema Único de Saúde, SUS, e de doações do governo, da Prefeitura de Natal e doações da sociedade. A sociedade tem ajudado a manutenção do hospital. O custo mensal do Hospital Varela Santiago passa de R$1,1 milhão, gerando um déficit mensal de R$100 mil. O hospital tem uma dívida de R$4 milhões em empréstimos na Caixa Econômica Federal, segundo informação do diretor Paulo Xavier. Na inauguração dos 10 leitos de UTI, a governadora Rosalba Ciarline e os integrantes da bancada federal se comprometeram a buscar a habilitação junto ao Ministério da Saúde e até agora o documento não saiu. Paulo Xavier já conversou com várias autoridades do Ministério da Saúde. Um dos contatos foi o próprio ministro, o ministro Arthur Quioro, mas o Ministério não resolveu o entrave burocrático. O diretor fez ainda um apelo à bancada federal e levou o pleito ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, há uma semana, na sexta-feira passada, e até agora também não recebeu resposta. Olha, como noticiamos aqui ontem, um trabalhador morreu soterrado enquanto realizava serviços na rede de drenagem Natal. A reportagem é de Alice Soares. Josias Soares, de 42 anos, foi engolido pela areia. O operário trabalhava na desobstrução de uma galeria pluvial na zona sul de Natal, quando um cano da rede da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte estourou e provocou desmoronamento de terra. Tentamos fazer de tudo, tentamos puxar ele, nada, ele me salva, eu vou morrer. Botamos várias cordas para a concha puxar ele, a concha da máquina, a corda torava, entendeu? E ele me socorro, me ajude, me ajude. 9 operários realizavam o conserto da rede de drenagem no momento do acidente. Durante 20 minutos eles tentaram salvar o companheiro de trabalho, mas foram vencidos pela força da água. Estava consciente, tentei fazer boca a boca, tentei puxar, amarramos corda. Outra parte tentou tampar o cano, não deu jeito. O operário ficou preso na lama espessa, completamente submerso. Os bombeiros tiveram que bombear a água para fora do buraco, de aproximadamente 3 metros de profundidade. O trabalho para a retirada do corpo durou mais de 4 horas. Foi difícil a localização dele, porque com o barro cobriu rapidamente ele, né? Mas conseguimos descer através de uma escada, deu para ficar em pé no local e consegui encontrar os braços dele, que estava para cima. Josias Soares era funcionário da empresa Quiso Construções, que realiza serviços para a Prefeitura de Natal. O dono da empresa esteve no local do acidente. A água, quando bateu, fez o buraco, trouxe com a rapidez muito grande a lama
e jogou e aterrou as pernas do rapaz. Enquanto a água não cobriu eles, eles tentaram tirar as pernas do funcionário da lama que ocorreu. Lamentável, mais uma vida que se perde aí numa obra como esta aqui em Natal, grande. Olha, o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte abriu procedimentos para investigar os casos de acidentes com trabalhadores nas obras. A equipe da Band também flagrou trabalhadores sem equipamentos de segurança atuando em obras da capital. Nunca se construiu tanto em Natal como nos últimos 10 anos. Há prédios sendo erguidos em todas as regiões da cidade. Por outro lado, o progresso da construção civil nem sempre vem sendo acompanhado pelo respeito às normas de segurança. Nesta obra, flagramos operários trabalhando sem equipamentos. A maioria estava sem capacetes, botas e cintos. O risco de acidentes é grande no local. Observe estes operários. Sem nenhum tipo de proteção, eles vão até a ponta da laje do prédio de 4 andares. Os homens desafiam o perigo e se inclinam para puxar um balde preso a uma corda. Somente esta semana foram registrados 3 acidentes em obras que resultaram em 2 mortes e um ferido. O Ministério Público abriu procedimento para investigar os casos. A promotoria aguarda os relatórios dos auditores fiscais do trabalho com a análise dos acidentes e convocará os responsáveis pelas obras para a adoção de medidas que assegurem a proteção à vida de trabalhadores e pedestres. Uma das construtoras já tinha um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público após a morte de um trabalhador no ano passado. O uso de equipamentos de segurança na construção civil é obrigatório e pode salvar vidas. Não é obrigatório o fornecimento de equipamentos, seja luva, seja bota, porque se você não trabalha em altura, mas você transita pela obra, então você sempre tem queda de material, pregos, tábuas com algum tipo de material cortante, então você precisa utilizar o equipamento de segurança do trabalho adequado para a atividade. A partir do momento que você adentra a obra, você só está apto para realizar aquela atividade com equipamento de segurança do trabalho. A coordenadora do CREA acrescenta ainda que é obrigatório em todas as obras a presença de um engenheiro de segurança. O CREA verifica se há um responsável técnico pela obra, pela empresa, se existe um engenheiro de segurança dentro da empresa e se esse engenheiro está registrado junto ao CREA. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira. A Tribuna do Norte traz aqui a sua manchete principal: Sistema operacional preocupa aéreas. É o que diz a Tribuna. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas disse que a operação do novo aeroporto Aloysio Alves esbarra na dificuldade de interligação dos sistemas de tecnologia da informação. Aeroporto que começa a ser operacionalizado no dia 22 e inaugurado no dia 6 de junho, com a presença da presidente Dilma aqui no Rio Grande do Norte. Hein? O Novo Jornal destaca aqui na sua manchete principal: ANAC detalha cronograma do aeroporto. A Agência Nacional de Avaliação Civil confirma para 22 de maio início das operações no novo aeroporto e será inaugurado em junho por Dilma Rousseff, que eu acabei de dizer aqui. Veja a seguir: o Ministério Público entra com ação contra o governo por causa das estruturas provisórias da Copa. Eleições de 2014, Henrique diz que Robson já tem o apoio do PT e do Botocudo, que ameaçou Barbosa. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública para tentar impedir que o governo do Estado, o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, DR, efetuem gastos para dotar o estádio Arena das Dunas das estruturas temporárias exigidas pela FIFA. Elas são necessárias para o período dos Jogos da Copa do Mundo em Natal. Vamos ver na reportagem. Temporários firmados pelo governo do estado para fornecer estruturas externas para a Arena das Dunas durante a Copa de 2014 caíram na mira do Ministério Público. Em uma ação civil, os promotores questionam as contratações. Construção do estádio ou das obras de mobilidade, essas obras ficarão para a população em Natal. E os contratos para as estruturas temporárias não. Após o período da Copa, nada ficará de legado
para a população de Natal. Então, no entendimento do Ministério Público, essa contratação só visa beneficiar a FIFA. E a Copa do Mundo é um evento privado. Então, quem deveria arcar com essas estruturas temporárias seria a FIFA e não o Estado do Rio Grande do Norte. A ação se refere ao aluguel de 217 containers, além de geradores e o serviço de montagem e desmontagem das estruturas. O valor total do contrato de 2 semanas é de 43 milhões de reais. Infelizmente, o Estado vive uma situação não muito boa com relação às finanças. Só para dar um exemplo, com relação às dívidas, aos restos a pagar das polícias militares, civil e do Corpo de Bombeiros, essa dívida é de 18 milhões. Então, o Estado poderia investir em pagamentos e em finalidades públicas e não investir esses recursos em um evento privado como é a Copa do Mundo. Os promotores questionam ainda que o Estado se comprometeu a custear as estruturas por meio de um aditivo ao contrato inicial. A expectativa agora é de que esses gastos voltem a ser pagos pela FIFA. A decisão liminar sobre o caso sai antes do início do Mundial de Futebol. O juiz deve mandar ouvir o Estado e o DR e após ele vai se manifestar a respeito do pedido do Ministério Público. Olha, a FIFA não vai arcar com despesa nenhuma. Desde o início, quando o Brasil aceitou sediar a Copa, concordou com todas as exigências da FIFA. Por isso que foi aprovada uma lei geral da Copa em Brasília para valer em todo o país. E as despesas temporárias estão nas exigências da FIFA, que o poder público, no caso aqui no Rio Grande do Norte, o governo do estado vai ter que bancar. Foi assim em todas as 12 sedes e não vai ser diferente aqui no Rio Grande do Norte. O engraçado é que às vésperas da competição, há cerca de 20 dias, o Ministério Público vem fazer esse tipo de questionamento sobre os gastos com a FIFA, em torno de gastos que tem o legado, né? A parte física, o aeroporto que fica, a arena, as obras de mobilidade, mas também os gastos com o evento, que são compromissos assumidos pelo Estado brasileiro e pelas unidades federativas com essa competição mundial, que é um evento privado, e a FIFA vem aqui para ganhar dinheiro. Vai sair daqui com mais de 10 bilhões de reais no bolso, livre de impostos, de tudo, conforme o acerto que foi firmado com o Estado brasileiro e com as cidades-sede. Vamos acompanhar esse assunto. Eleições de 2014. Ontem, um bem-humorado Henrique Eduardo Alves me dizia que o projeto eleitoral do PMDB anda de vento em popa. Depois do PTB, disse-me ele, vamos receber o apoio de mais de uma dezena de partidos nos próximos dias, disse o pré-candidato do PMDB ao governo, que ontem estava em São Paulo para um encontro com os dirigentes da CBF hoje. Eu provoquei Henrique e disse assim: Henrique, você não vai deixar nada, nenhum apoio de partidos ou de prefeitos sobrando para Robson Faria? O deputado não se fez de rogado e respondeu, em tom informal: Robson já tem o PT. Quer apoio maior do que este? Robson tem o PT, tem Fátima Bezerra e tem o botocudo, militante, que ameaçou matar Joaquim Barbosa. Disse sem esconder o riso. O vento anda mesmo soprando para os lados do pré-candidato do PMDB. Quando o apoio não chega naturalmente, ele corre atrás em qualquer município do estado, grande, médio ou pequeno. Como eu já falei aqui neste espaço, a ordem é não deixar nada para Robson Faria ou para outras candidaturas. E, aliás, do porte de João Maia, Ricardo Mota, Vilma de Faria, José Agripino Maia, tem ajudado na montagem do palanque eleitoral de Henrique Eduardo Alves. Ontem, em entrevista a mim no rádio, a governadora Rosalba Ciarline deu sinal de que deseja concorrer à reeleição. Ela disse assim, abre aspas, palavras da governadora: meu sentimento é trabalhar e mostrar que o Rio Grande do Norte pode avançar e crescer muito mais. Tudo que fizemos, obras estruturantes, mais indústrias, quero que continue. Eu quero saber o sentimento do povo. Se quer que continue com o governo que recuperou o Estado. Fecha aspas, falou Rosalba. Olha, minha impressão é que ela deseja a reeleição. A pergunta que não quer calar é uma só. José Agripino Maia, hoje liderado de Henrique Eduardo, vai deixar?
O comentário é que o casal Carlos Augusto Rosado e Rosalba Ciarline, com apoio total, aliás, promete dar apoio total para reeleger o deputado federal Felipe Maia, sem o DEM precisar se sujeitar ao projeto do PMDB. Segundo me disseram, há condições políticas e financeiras para isso. Além disto, a candidatura do Democratas à reeleição puxaria votos para deputado estadual. Será? O tempo vai dizer. Rosalba promete uma decisão para junho, mês das convenções partidárias. A governadora vai alimentar a dúvida até o último instante. Hoje de manhã, o deputado Henrique Eduardo Alves me ligou para ressaltar o tom informal do comentário que ele fez sobre os apoios a Robson Faria. O tom informal, mas o deputado disse exatamente o que eu comentei neste texto que acabei de ler aqui no RN Acontece. Está feito o registro do tom informal do comentário do deputado Henrique Eduardo Alves sobre os apoios a Robson Faria. Olha, o deputado Henrique Eduardo Alves pode enfrentar dissabores jurídicos em Brasília. A foto e o texto encaminhado à imprensa sobre o apoio do PTB à sua pré-candidatura no gabinete da presidência da Câmara dos Deputados, a foto e o texto estão repercutindo bastante em Brasília. Há quem fale em quebra de decoro e inelegibilidade por causa da reunião dele com Benito Grama e com o ex-secretário Aldair da Rocha, dirigente do PTB, em prédio público, em horário de expediente, utilizando a estrutura da Câmara dos Deputados para tratar de assuntos eleitorais. A foto é esta aqui, que está causando polêmica no gabinete do deputado Henrique Eduardo Alves, lá em Brasília, né? Deixa eu mostrar aqui. E aqui, no momento em que Benito Grama e Aldair da Rocha posam, no momento depois dessa foto, eles deram entrevista, né? Eles falaram com os jornalistas sobre o apoio a Henrique dentro das instalações da presidência da Câmara dos Deputados. Textos da assessoria do deputado, do PMDB, foram encaminhados à imprensa do Estado. O caso deverá ser questionado na Justiça e no Parlamento. A gente vai acompanhar também. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o presidente da Associação dos Cabos e Soldados do Rio Grande do Norte, Roberto Campos. Eu volto em instantes. O RN Acontece. Os deputados estaduais devem votar a lei de promoção dos praças na próxima terça-feira, dia 20. A matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda-se essa votação. Soldados da PM e bombeiros ainda ameaçam greve. A categoria cobra do governo outras melhorias. Meu convidado hoje é Roberto Campos, presidente da Associação dos Cabos e Soldados do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Diogo, e a todos que acompanham o RN Acontece. Quer dizer que, além da votação da lei de promoções, a pauta é extensa. Tem outras coisas que a governadora se comprometeu, é isso? Exatamente. A pauta, ela contém 11 itens e essa pauta é unificada hoje entre oficiais e praças. E desses 11 itens foi encaminhada uma pauta que de grande relevância, vale salientar, que é a lei de promoção de praças, que foi encaminhada à Assembleia Legislativa. Essa está resolvida, né? Essa está resolvida, inclusive aqui... Falta a votação, mas está praticamente encaminhada. Exatamente, e gostaríamos de reforçar e salientar a atenção que tivemos na Assembleia Legislativa por parte dos deputados. Através de todos os deputados, e aqui em nome do deputado Ricardo Mota, a gente queria agradecer a Assembleia Legislativa. Eles foram receptivos. Totalmente receptivos, dispensando o trâmite do processo naquela casa. E assim era esse tratamento. Gostaríamos muito que o Executivo Estadual também dispensasse a nós, policiais militares. Vocês fizeram uma paralisação, uma mobilização em frente à governadoria, ou até uma paralisação por quase um dia. E naquele momento vocês se sentaram com o governo. O que é que ficou acertado além da lei de promoção dos praças? Exatamente. Um dia antes da paralisação, fomos recebidos pelo Procurador-Geral do Estado, doutor Miguel Josino. No final de semana, né? Exatamente, no feriado. E no dia seguinte houve uma grande reunião com os principais
nomes do governo do estado, e nessa reunião foi dito que a lei de promoção de praça seria encaminhada até o dia 30 e as outras pautas seriam discutidas até o dia 5. Foi dito também que daquelas pautas... Isso no mês passado, em abril, né? Em abril. E então foi dito também que as pautas são pautas possíveis de se resolver, algumas de imediato e outras após a Copa do Mundo. Antes da eleição seria possível. E quais são esses pontos? São muitos. Entre eles, já consta muita coisa que o governo do estado mesmo já não cumpre. Como, por exemplo, uma mudança de nível que o soldado tem a cada 3 anos, que para o soldado isso representa R$70. Cada 3 anos. Mas isso não está contemplado na lei de promoção? Já está contemplado no subsídio, a lei de subsídio. Certo, mas a lei de promoção que está sendo votada na Assembleia não vai corrigir essa questão dos níveis, das promoções? Não? Não, é a questão das promoções, é a questão de ascensão funcional, de capa, sargento, tudo. São assuntos diferentes. Que foi encaminhado, o governo disse que não tinha condição nenhuma de haver promoções esse ano e jogou para o próximo ano a lei de promoção. Tá, isso é a promoção. Aí vocês querem também essa mudança de nível? As mudanças de nível já acontecem. Fazem 2 anos que o governo não paga as mudanças de níveis. Problema da alimentação está um caso terrível. Quase semanalmente, policiais passando mal devido à alimentação que está sendo servida. É um absurdo. Nós brigamos tanto para conseguir o ticket de alimentação. E aí o governo do estado deixa de pagar a empresa se recusa a mandar o ticket de alimentação e volta para as quentinhas. Vocês tinham quentinha, passaram por ticket de alimentação, depois voltaram para a quentinha. Aí agora voltou a quentinha porque a empresa se recusou a renovar o contrato. E essa quentinha tem tirado muita gente das ruas, né? Diz que a dor de barriga é grande, o povo corre. Não é a alimentação ideal para o policial militar, que ele não tem hora para se alimentar. Ele se alimenta quando pode. E outra situação da dignidade humana de eu poder escolher o que eu quero comer. Porque eu tenho que comer fígado hoje se eu não gosto de fígado. Isso também está colocado... Isso também está na pauta, o fim do vale alimentação, a majoração do suicídio. O aumento, que isso aí é o que interessa, acho que é o ponto principal, né? Porque é uma pauta que interessa a todos os policiais militares. Praças e oficiais. Não só soldados e... Não, a todos os policiais militares é uma pauta unificada, onde a própria governadora, durante uma formatura no quartel do Comando Geral, prometeu acabar com as diferenças entre as polícias. E hoje, a diferença salarial de um coronel para um delegado de polícia é de 56,7%. Então, assim, o reajuste seria nesse patamar, de 56%. Para que a gente pudesse acabar com essas diferenças salariais entre as polícias. Caso o governo só atenda a categoria com a lei de promoções dos praças, vocês vão parar? Lamentável. Vai acontecer o que aconteceu em Pernambuco esta semana? Isso não se trata, deixar bem claro, de nenhum tipo de terrorismo que seja dito. Mas, infelizmente, os governos de todo o país se aproveitam da nossa condição jurídica de ser vedado o direito de greve. Vocês são proibidos de fazer greve, exatamente, inclusive de se reunir em sindicatos, né? Vocês têm associações, mas não têm sindicato. Então, assim, isso, na verdade, não se trata de terrorismo, e sim de um grito de socorro que está acontecendo em todo o Brasil. Os policiais militares, pelo fato de não terem o direito a reivindicar a greve, de se reunirem através de sindicatos, os governos tratam de massacrar esses profissionais. Mas houve greve em Pernambuco e ela foi decretada ilegal, e ontem eles até voltaram ao trabalho, depois do caos instalado em Recife, na grande Recife, voltaram inclusive sem aumento salarial, porque o governador disse que não tinha condições de atendê-los. Mas o percentual que o governo tinha oferecido... Sim, mas isso já estava acertado. Foi dito. A categoria queria mais lá, queria, né? Um pouco mais, mas assim, outras gratificações também, avançou a negociação. Outras gratificações passaram a ser incorporadas, que necessariamente não foi salário diretamente aumento salarial, mas que representa assim, avanço salarial. Havia expectativa em torno de reajuste salarial novo, inclusive a mais do que o compromisso acertado pelo governo. Então, assim, nós estamos
sempre estivemos à disposição do diálogo junto ao governo do Estado, sempre tivemos, mandando diversos ofícios, mas infelizmente não existe nenhum tipo de diálogo. E isso tem gerado nos policiais uma grande insatisfação, que não é para menos, em todos os estados do Brasil. Nessa condição, exatamente por não poder se mobilizar, os policiais militares sempre têm os piores salários da segurança pública. Hoje um policial militar no Rio Grande do Norte recebe bruto R$ 2.200. É o R$ 2.200. É o menor salário da segurança pública aqui no nosso estado, de longe, é o do policial militar. Do soldado. Do soldado da polícia militar. E também temos, diante dessa questão salarial, o governo não sinalizou com nada, não teve nenhum tipo de diálogo, e os policiais se sentindo traídos, porque no último dia 22 foi garantido aos policiais que haveria a negociação. Quer dizer, teria a lei dos prazos votada pela Assembleia e haveria uma negociação para até que ponto poderia chegar, até que ponto poderia ser avançado. E não houve nenhum tipo de conversa. Então, os policiais, o sentimento é de que foram traídos. Isso é um sentimento geral de oficiais e praças, posso dizer. E diante dessa situação, já foi marcado e comunicado há mais de 10 dias, inclusive, ao governo do Estado, que próximo dia 19 haverá, assim, uma paralisação da atividade como um grito de socorro para que possamos... 19 na segunda-feira. Você já paralisa na segunda-feira? Já os policiais já não se apresentarão para o serviço na próxima segunda-feira, tendo em vista que já faz, dia 19, já vai fazer quase um mês da última conversa com o governo do Estado e em que nada avançou. Vocês têm hoje uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Há a possibilidade de acampamento hoje na governadoria, a partir de hoje? Exatamente. Hoje teremos uma audiência pública que vai exatamente, a Assembleia abriu as portas para que nós possamos discutir a questão de valorização desse profissional, já que nós não temos outras ferramentas de discutir essa valorização. Vamos discutir na Assembleia Legislativa valorização para o policial e bombeiro militar. E após a audiência pública, sairemos todos em carregatas e retomaremos o nosso acampamento em frente à governadoria. Isso se o governo não sinalizar uma reunião? Sim, claro. Nós estamos totalmente abertos ao diálogo e esperando que o governo do Estado não queira ocasionar esses transtornos que aconteceram em outros estados, que aqui no estado possa ser diferente, possa dizer que foi diferente, que houve o diálogo e que se chegou a um consenso. O comando da Polícia Militar do Rio Grande do Norte sinalizou a abertura deste diálogo? Hoje, nesse momento, ele está reunindo os oficiais e os praças. O Coronel Francisco de Araújo. O Coronel Francisco de Araújo. Que tem sido, posso dizer que tanto ele como o próprio secretário de Segurança é quem ainda tem tido algum tipo de diálogo conosco. O general Girão Monteiro. Exatamente, mas que esse diálogo ele fica prejudicado porque envolve questões financeiras. Porque depende da área econômica do governo. Depende da área econômica do governo que se recusa a sentar conosco. Essa é a resposta que vocês têm tido nos últimos dias, né? Essa é a resposta. É lamentável que essa situação mais uma vez esteja acontecendo, tendo em vista que aonde os policiais resolveram ter esse grito de alerta, de socorro e de paralisação, o caos se instalou. Se bem que aqui no nosso estado já existe um caos instalado. A deficiência de efetivo é enorme. O sucateamento das viaturas, racionamento de combustível, as estruturas físicas onde os policiais têm que ficar de uma precariedade terrível. Não existe nenhum tipo de investimento na parte física também da estrutura. Então, assim, o pouco que existe hoje com relação a combate à criminalidade, eu posso garantir que depende mais do policial do que do governo do Estado, tendo em vista que não existe nenhuma oficina credenciada, não existe nenhuma uma distribuidora de peças que queira fornecer para o governo do Estado. Então, as viaturas que rodam porque os policiais conversam com líderes comunitários, prefeitos, comerciantes, quem estão bancando um pouco da segurança que existe no nosso estado hoje. Então, este e outros assuntos, daqui a pouquinho, audiência pública na Assembleia Legislativa, né? Convidamos a todos os policiais e bombeiros militares e os que apoiam e que querem discutir segurança pública às 14 horas na Assembleia Legislativa, juntos discutirmos valorização profissional. Pois é, eu e o nosso telespectador vamos ficar torcendo aqui para o entendimento da categoria com o governo do Estado
para que a gente não assista às cenas que foram verificadas essa semana na Grande Recife, com a greve, a paralisação dos trabalhos da Polícia Militar lá. É o que eu posso dizer, que esse também é o sentimento de toda a Polícia Militar, que esse não chegue a esse ponto. É isso aí, eu conversei com o Roberto Campos, presidente da Associação dos Cabos e Soldados do Rio Grande do Norte. Obrigado, Roberto, por sua presença aqui no nosso programa. O RN Acontece vai ficando por aqui. Bom final de semana a todos. Obrigado pela audiência. Graças a Deus, hoje tem entrevistado, né? O de ontem faltou. Eu espero você segunda-feira aqui na Band. Bom final de semana.